Escola de Princípios, Comunidade Cristo Restaura, CCR 12. Olá, querido aluno, bem-vindo mais uma vez à nossa Escola de Princípios. E na aula de hoje vamos falar sobre o princípio da mordomia, que é um chamado de Deus para administrarmos bem tudo aquilo que Ele nos confiou. A base da nossa aula está ali em Mateus, capítulo 25, versos de 14 a 30, que conta sobre a parábola dos talentos. É quando um senhor que tem posses, ele vem e distribui aos seus servos talentos. A um dá 5 talentos, a outro dá 2 talentos e a outro 1 talento. E a missão que eles tinham era de fazer multiplicar esses talentos. Quando aquele senhor volta para ajustar as contas com seus servos, o primeiro, que tinha 5 talentos, tinha multiplicado para 10 talentos. O segundo também multiplicou de 2 para 4 talentos. Mas o terceiro, que tinha 1 talento, ele acabou não conseguindo fazer, escondeu o seu talento e veio e devolveu o único talento que ele tinha entregue. Então, essa parábola é uma parábola que mostra que Deus, ele espera que nós venhamos administrar tudo de boa forma, tudo aquilo que ele nos dá, os recursos que nós temos em nossas mãos, os dons, o tempo, né? Então, tudo isso que Deus nos entrega, Ele quer que nós aprendamos a administrar bem. Você já se perguntou como é que você está cuidando das coisas que Deus confiou a você, colocou em suas mãos? Então, hoje, nesse princípio, nós vamos aprender como honrar a Deus através da mordomia. O que significa esse princípio da mordomia? Mordomia é a responsabilidade de administrar os recursos de Deus com sabedoria e fidelidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, diz: além disso, requer-se dos administradores que cada um seja encontrado fiel. Então, temos que administrar com fidelidade os recursos, os dons, o tempo, os talentos que Deus confia em nossas mãos. Quais são, então, esses recursos que Deus tem confiado a você? Primeiro, os bens materiais, o dinheiro, as propriedades, os bens, as posses, tudo isso faz parte de bens materiais que Deus te deu. Ah, não, quem deu fui eu, foi meu trabalho, meu suor, mas quem te deu forças para trabalhar? Quem te deu condições, inteligência, sabedoria? Foi Deus. Então é Deus que te deu esses bens materiais, dando um trabalho, dando um salário. Outros recursos são os talentos e habilidades. Até mesmo os teus talentos e habilidades foi Deus quem abençoou você. Os dons espirituais e os dons naturais para você servir a Deus e ao próximo. Sabe de uma coisa? Você está aqui nessa terra para servir a Deus em primeiro lugar e servir o próximo, a tua família, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, os teus clientes. Você é um servidor. Outro recurso, tempo. O tempo, ele é um recurso tão importante, tão vital na sua vida. Como é que você tem gasto o seu tempo? Então, você precisa aprender que Deus dá tempo para te dar a oportunidade de usar os teus dias da forma como Deus quer que você use. E é algo eterno que Ele tem nos dado, a vida eterna, mas
passamos pelo tempo de treinamento aqui na Terra. Então, use melhor o seu tempo. Hoje mesmo, nós temos visto a destruição de muitas famílias, de muitas pessoas, por causa do tempo. Hoje, o grande inimigo do tempo chama-se internet, redes sociais. Antes era televisão, antes era outras distrações, mas hoje é o telefone. Tem pessoas que não vivem mais sem telefone, não interagem mais, estão todo tempo on com outras pessoas de fora, mas off com as pessoas de casa. Não tem mais aquela ligação. Infelizmente, nós temos visto as pessoas gastarem muito mal o seu tempo. Ficam 2, 3, 4, 5, 10 horas na internet, perdendo a conexão com as pessoas mais importantes da vida. Então, o tempo é importante para nós. Outro recurso que Deus nos deu é a família. A família é um recurso de Deus, recurso de amor, recurso de ser presente, de ser algo de mais valioso na nossa vida. E tem muitos perdendo a família, tratando mal a família. Trata bem os de fora, mas trata mal aqueles que são de dentro da família. Como é que você tem cuidado dos teus bens materiais? Como é que você tem cuidado dos teus talentos, das tuas habilidades? Como é que você tem cuidado do seu tempo? Você tem usado bem o seu tempo? Você tem cuidado bem da sua família? Reflita. Isso é importante para você se tornar um bom administrador. E a nossa identidade como mordomos é que nós não somos os donos, mas nós somos os cuidadores de tudo aquilo que pertence a Deus, que Ele confiou em nossas mãos. Salmos 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele no mundo vivem. Então, o Senhor é tudo, mas Ele deu a nós, confiando a nós, para que sejamos mordomos de tudo aquilo que Ele confiou. E como é que nós podemos viver esse princípio da mordomia? Primeiro, temos que administrar bem os recursos com sabedoria. Nos bens materiais, invista no reino de Deus, com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias. Use o que você tem para abençoar outras pessoas. Se Deus tem te dado uma vida de excelência, não retenha só para você. Não seja egoísta. Compartilhe, reparta com outras pessoas a bênção que você tem. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Está ali em Provérbios 3, 9. Então, tenha controle financeiro para evitar dívidas necessárias, né? Então, administre bem as suas finanças. Não gaste mais do que você ganha. E assim você será um bom mordomo. Use também os seus talentos para glorificar a Deus. Descubra quais são os seus dons, quais são as suas habilidades. Se você se perguntar como é que eu estou usando os meus talentos para o propósito que Deus designou, qual seria a resposta? Você tem usado os seus talentos? 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir o próximo, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que poderoso esse versículo. Então, cada um deve exercer o dom que recebeu de Deus para servir ao próximo. Então, participe de um ministério na igreja, não fique isolado, vá, se disponha com o seu pastor, use os seus talentos, ajude aquela comunidade com as suas habilidades,
Faça o melhor para Deus. Também gerencie bem o seu tempo. Tenha gestão de tempo. Isso aqui é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar, inclusive. Trabalho com empresas, com treinamentos de gestão de tempo. É fantástico você ter essa gestão. Priorize nessa gestão de tempo os seus momentos de comunhão com Deus. Tenha prioridade para Ele. Efésios 5, 15, 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, não seja insensato, torne-se sábio. E você tem sido insensato ou sábio? Tem gasto seu tempo com prioridade com Deus ou não? Crie uma agenda equilibrada para dar espaço para a oração, para dar espaço para a tua família, para dar espaço para o teu trabalho, para o teu descanso. Até tem gente que trabalha e não descansa. Tem gente que ganha dinheiro e não usufrui o dinheiro. Tem gente que se esgota trabalhando para dar o melhor para a família, mas perde a família porque não tem tempo para a família. Então, administre bem o seu tempo. Priorize a Deus, priorize a sua família. Aí você vai ser um bom mordomo. Pratique a fidelidade em todas as áreas. Seja fiel. E isso significa ser confiável, dedicado no uso dos teus recursos para Deus. Lucas, capítulo 16, 10 diz: quem é fiel no pouco, também será no muito. O segredo, então, está na constância. Comece pequeno e cresça em fidelidade. E que benefício você vai ter exercendo a boa mordomia? O princípio da mordomia na sua vida. Primeiro, abundância espiritual e material. Deus recompensa os mordomos. E aqueles fiéis terá mais responsabilidade, bênção. Lembra lá na parábola do talento? O que Deus fez com que multiplicou de 5 para 10? Recebeu mais talentos. Está lá em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu vou pôr você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, todo aquele que é fiel no pouco será acrescentado. Deus, o próprio Deus vai acrescentar na tua vida, se assim você fizer. E você vai ter um impacto eterno com essa boa administração. Isso vai resultar em frutos que vão glorificar a Deus e que vai abençoar muito outras pessoas através da tua boa administração. Então, ser um bom mordomo não vai ser benefício só para você, não. Mas vai beneficiar você, sua família, seus amigos, aqueles que estão em sua volta, teus colegas de trabalho, a sociedade, a igreja, vai se beneficiar com a tua boa administração. Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que interessante. Quando você proporciona bênçãos para outras pessoas, você também será abençoado. Um desafio prático para você hoje. Vamos ao nosso desafio prático. Então, escolha uma área específica da sua vida para praticar a mordomia. Seja nas finanças, no talento, no teu tempo, na sua família. Exemplo, crie um plano de leitura bíblica. Ou então, faça um orçamento familiar que reflita a fidelidade a Deus. Na conclusão, a mordomia, ela é uma demonstração de amor e obediência a Deus. Lembre-se que Deus, aquilo que Deus confiou a você, não é apenas um presente, mas é uma oportunidade de glorificá-lo.
Vou repetir. Aquilo que Deus confiou para você não é apenas um presente. Mas eu vou destacar bem grande. É uma oportunidade para que você glorifique a Deus. Então, essa foi a aula de hoje. Que aula fantástica, que aula tremenda. Seja um bom mordomo da sua vida, dos seus familiares, da igreja, dos teus talentos, dos teus recursos. Cuide bem daquilo que Deus te deu. Não trate de qualquer forma, não trate as coisas de Deus relaxadamente. A Bíblia diz até que maldito é o homem que faz das coisas que Deus dá de forma relaxada. Não faça isso. Nós nos vemos na próxima aula, no próximo capítulo da Escola de Princípios. Que Deus te abençoe. Até a próxima.